Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quarta-feira, temos um tema extraordinário, comer ou ser devorado. Bem, a lição de quarta-feira vai nos dar um ensinamento tremendo da palavra do Senhor, ainda no contexto do livro de Isaías capítulo 1, verso 19 ao 31, se você analisar com carinho, você vai ver ali o amor e a misericórdia de Deus ali transbordando sobre um povo rebelde. Sim, Deus mostrando onde é que eles estavam errados, Deus falando para que eles se arrependessem e voltassem atrás. E logo no texto 19, é fascinante o que Deus fala para aquele povo, um povo que estava rebelde, que estava vivendo ali em completa devastidão, era vivendo a vida do jeito que bem queria, oferecendo sacrifícios errados, não cuidavam dos órfãos, das viúvas. Deus diz assim para aquele povo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Esse sempre foi o plano de Deus, o ser humano viver, não foi plano de Deus que o ser humano morresse, o ser humano viveria eternamente e sempre comer o melhor da terra. Mas, como a gente sabemos, tem algo de interessante para a gente analisar hoje. No verso 20 diz assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados a espadas, porque a boca do Senhor o disse. Existe algo de interessante para a gente analisar na parte de quarta-feira. As consequências da nossa desobediência é devastadora. Ela pode destruir relacionamentos, pode destruir o nosso trabalho, a nossa vida profissional no trabalho. E Deus diz o seguinte, na parte de quarta-feira, a pergunta é assim: qual é o tema de Isaías capítulo 1, verso 19 ao 31? E o que é visto em toda a Bíblia? É visto que as bênçãos mediante a bênção mediante a obediência e maldições em caso de rebeldia. Também vemos também o livramento de Deus em todo o contexto bíblico. Mas se você obedece, é claro que vem bênçãos sobre a sua vida. É a mesma coisa que eu pegar um carro e dar para um amigo meu e dizer: olha, você vai escolher, ou você anda em alta velocidade aí nas BR, nas estradas, ou você anda tranquilo ali, observando as placas, obedecendo todos os sinais. Da forma como ele vai usar a bênção que eu dei para ele, que é o carro, vai determinar o que vai acontecer na vida dele. Se ele desobedecer às placas, os sinais e tudo mais, ele vai sofrer um acidente e vai vir maldição sobre a vida dele. Mas se ele obedecer tudo corretinho ali, possivelmente vai acontecer que ele vai estar bem, vai acontecer bênção na vida dele, não vai estar prejudicando a vida de ninguém, nem a própria vida. Então, Deus ele nos dá a bênção, ele nos coloca a responsabilidade de viver de acordo com a palavra dele. Mateus capítulo 22, verso 29 diz assim: vocês erram não conhecendo a palavra de Deus, nem o poder dele. Então, se a gente erra, a gente faz muitas coisas erradas, é porque a gente não estamos ligados na palavra do Senhor. A lição diz assim: observe a estrutura lógica em Isaías capítulo 1, versos 19 e 20. Se o povo escolhesse obedecer a Deus, comeria o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, verso 19. Por outro lado, se recusasse sua oferta de perdão e restauração e se rebelasse contra ele, seria devorado pela espada. Isaías capítulo 1, verso 20. A escolha era deles. Esses versos, portanto, contêm bênção e maldição condicionais. Isaías capítulo 1 reiterou e aplicou as palavras de Moisés registradas quando a aliança com Israel havia sido estabelecida. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e verso 20. Era sempre o que Deus vem falando. Deus coloca o caminho da vida e o caminho da morte. Ele dá a sugestão: escolhe pois a vida, você vai ter uma vida melhor, você vai viver bem. Então isso é interessante a gente analisar dentro desse contexto da parte de quarta-feira. Tem 4 aspectos aqui bem interessantes para a gente analisar. Diz assim: primeiro, recapitulação do que Deus havia feito por eles, nos elementos dessa aliança que incluía isso, recapitulação do que Deus havia feito por eles. Segundo, condições, estipulações, mandamentos a ser observado para que a aliança fosse mantida, era o segundo critério. Terceiro, referência a testemunhas.
quarto, bênçãos e maldições, a fim de advertir o povo do que aconteceria caso eles violassem as condições da aliança. E isso é interessante analisar. As pessoas dizem, essa maldição, isso é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. Você tem que analisar o seguinte: as suas escolhas é quem vai determinar o sucesso, a vitória da sua vida futuramente. O que você escolhe é que vai determinar o futuro da sua família, da sua vida conjugal, do seu trabalho. Então, Deus coloca as bênçãos e tá aí as bênçãos e as maldições. Você escolhe. A sua escolha é que vai determinar. Deus diz o seguinte: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, as coisas boas. Para finalizar, os benefícios da aliança eram surpreendentes. Mas, se Israel quebrasse o acordo, estaria em pior situação do que nunca. Deus, ele nunca vai fazer nada sem o seu consentimento. Deus, ele é amor e ele quer que você faça isso de coração. Por isso, nessa manhã, se entrega ao Senhor, escolhe a vida, escolhe Cristo Jesus. João capítulo 14, verso 6, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Escolhe Cristo e Cristo vai suprir todas as suas necessidades. E que por mais que venha algumas necessidades, ele vai estar conosco, nos dando a esperança de que vai existir um lar eterno, um lar melhor do que esse, no qual a gente vive. Que Deus possa abençoar vocês. Vamos orar? Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito venha nos ajudar a estar sempre ligado na tua palavra, a estar sempre ligado nas bênçãos do Senhor, estar sempre ouvindo a tua palavra e observando tudo com carinho e com amor. Abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo nesse exato momento, que ela possa ser transformada pelo teu Santo e bom Espírito, em nome de Jesus. Amém.